Um abraço a você, minha amiga botafoguense, meu amigo botafoguense, que chega junto aqui comigo pra gente conversar sobre Botafogo, como fazemos todos os dias aqui nesse canal. E se você está aqui pela primeira vez e não conhecia o canal, seja muito bem-vindo. Eu vou fazer para você 3 pedidos. Nenhum deles vai te custar nem tempo e nem, obviamente, né? Afinal, o intuito do canal é falar somente sobre o Botafogo, conversar, né? Bater aquele papo de torcedor para torcedor. Então, são eles. Que você se inscreva no canal, ajude o canal a chegar aos 6.500 inscritos. Você deixa o like no vídeo, né, para o YouTube entender que o vídeo está tendo relevância e assim ele entregue para mais botafoguenses, e que você ative o sininho das notificações. Dessa forma, na hora que o vídeo for postado, você será notificado pelo YouTube, beleza? Bom, pessoal, o assunto desse vídeo aqui é o calendário de jogos do Botafogo no mês de outubro. O Botafogo terá 5 partidas somente no mês de outubro. 3 pelo Campeonato Brasileiro, só 3, e 2 partidas decisivas da Libertadores. Eu quero conversar com vocês sobre isso. Falando da primeira partida, né? Botafogo e Atlético Paranaense, sábado, dia 5 de outubro, o Botafogo ele visita o Atlético Paranaense na antiga Arena da Baixada, né? Que agora é Liga Arena. O jogo será 4h30 da tarde. É impressionante, né? Que como visitante, quando o jogo é sábado, o Botafogo ele joga 4h30, né? Joga 6h30. Mas quando é como mandante, não existe esse horário, né? Não existe. A CBF nunca coloca o Botafogo para jogar em horário que não seja domingo, 6h30, ou sábado, 9 horas da noite. Como mandante, não existe isso. Enfim, o jogo é 4h30 da tarde, só no próximo sábado. E mesmo essa partida contra o Atlético Paranaense sendo só no sábado, mesmo assim, o Arthur Jorge ele optou por poupar alguns titulares, né? De início, ele colocou um time misto contra o Grêmio. Mas, de qualquer forma, ele, no segundo tempo, colocou vários titulares em campo. Então, por que não fez isso de início, né? Enfim, para fazer o placar de início, tentar fazer um gol, 2 gols, com o time completo, botava o time completo, depois ele ia substituindo. Enfim, algo que eu já havia falado aqui no canal antes do jogo contra o Grêmio, eu já havia dado a minha opinião sobre isso, que ele deveria colocar o time titular, mas enfim. Agora o Botafogo aí tem uma semana livre para se preparar para esse jogo contra o Atlético Paranaense. E eu quero abrir um parênteses aqui, antes de continuar no calendário de jogos, eu quero falar sobre uma coisa que eu percebi, e eu quero também pedir a opinião de vocês sobre isso, saber o que vocês acham. E sinta-se à vontade em discordar, não tem nenhum problema. É o seguinte. Primeiro, Vitinho, lateral direito. E aí eu vou abrir um outro parênteses. Quando o Vitinho chegou, todo mundo já colocava o Vitinho como titular. Alguns criticando, né, o Matheus Ponte, dizendo que Matheus Ponte é ruim, aquela coisa toda. Só que, cara, ninguém conhecia o Vitinho. Ele jogava na 2ª divisão da Inglaterra, no Burnley. Então, eu fiquei surpreso quando muitos já cravavam o cara como titular. Porque, afinal, praticamente ninguém conhecia. E muito por conta de críticas ao Matheus Ponte, que, na minha opinião, nem merecia tantas críticas assim. Porque eu já falava aqui do Matheus Ponte, que ele vinha bem nos últimos jogos, ele vinha tendo jogos regulares, ele vinha fazendo jogos seguros, ele não vinha comprometendo quando era só ele na posição, depois da saída do Damian Soares. O Matheus Ponte, ele esteve como titular em alguns jogos muito difíceis, jogos
complicados, cara, em que ele segurou a onda, ele deu conta do recado. E quando o Vitinho chegou, eu falei, eu dei a minha opinião. Matheus Ponte tem que continuar como titular. O Vitinho, ele tem que conquistar o espaço dele. Não vai fazer sentido o cara chegar e já ser titular. Eu falei isso aqui no canal. Só que o que aconteceu? Ele já chegou como titular. Só que o Vitinho, e aí eu vou falar aqui o que eu tenho visto do Vitinho. Eu tenho visto o Vitinho como um lateral muito ofensivo, que ataca o tempo todo. Aproveitamento em cruzamentos está muito baixo. Ele erra muitos cruzamentos. É um lateral que deixa muito espaço nas costas, já que ele sobe o tempo todo. E o que acontece? Isso tem influenciado no futebol do Luiz Henrique. Todos sabem qual é a característica do Luiz Henrique. O drible, quebrar linhas, né? Ir pro mano a mano, pro 1 contra 1. E com as subidas constantes do Vitinho, o Luiz Henrique ele cai para dentro, ele cai por dentro. Cara, isso tira um pouco da melhor característica que o Luiz Henrique tem, que é o drible. Que é lá na última linha. Então, cara, na minha opinião, o Vitinho tem que ser sacado. Tem que voltar para o banco, e o Matheus Ponte, que propiciava ao Luiz Henrique colocar em prática o futebol dele, né, essas jogadas individuais, tudo isso que nós sabemos que é a característica do Luiz Henrique. O Matheus Ponte, cara, se é meritocracia e ele estava fazendo jogos bons, seguros, fez até gols importantes, por que não, cara, voltar com o Matheus Ponte? Outra coisa que eu quero falar aqui. Os jogadores que entram no segundo tempo precisam entrar na rotação do time. Tiquinho não tá bem. Tiquinho, eu não sei o que está acontecendo, mas o Tiquinho, ele está muito abaixo. Não adianta o Igor Jesus ter toda aquela intensidade, entregar tudo aquilo que ele sempre entrega, e isso fazer ele cansar ao ponto dele ter que ser substituído já ali por volta dos 15, 20 minutos do segundo tempo, e entrar o Tiquinho com aquela lenga-lenga que ele está. Eu acho o Tiquinho um bom jogador, mas, cara, ele precisa voltar a jogar bola. Não, ele não pode ficar desmotivado, se mostrar um cara displicente ou, enfim, sem vontade nessa altura do campeonato, nessa reta final. Um outro jogador que eu vejo assim também, Tietê, sempre quando entra, não entrega aquilo que é necessário. Porque assim como eu falei do Igor Jesus, isso se aplica ao Gregory e Marlon Freitas. Por isso é que o Botafogo ele faz um primeiro tempo sempre muito forte, muito intenso, porque esses jogadores entregam muito. Chegam no segundo tempo, eles precisam ser substituídos. E a queda de produção do time se dá também pelo fato dos jogadores que entram não estarem entregando aquilo que os que saíram estavam entregando. Caso do Tietê, caso do Danilo Barbosa. Então, cara, esses jogadores precisam, quando entrarem na rotação do time. Entrar vibrantes, cara. Pilhados. Porque não adianta, porque senão vai continuar acontecendo o que a gente tem visto. O segundo tempo do Botafogo sempre muito abaixo, mesmo com substituições. O que a gente não pode continuar vendo é o time, mesmo com substituições, um time vulnerável, um time que vê o tempo todo o adversário vindo para cima. É o que a gente tem visto, cara.
É o que a gente tem visto. Então, o segundo tempo do Botafogo não pode ser algo completamente oposto ao que é o primeiro tempo. É o que a gente tem visto. Então, a gente precisa, cara, que Tietê, Danilo Barbosa, Tiquinho, esses jogadores que entram, né? Eles, cara, voltem a jogar bola. Então, pessoal, continuando. Depois do jogo contra o Atlético Paranaense, tem uma pausa grande de 15 dias onde não haverá jogo nenhum, que é pausa para a data FIFA, do dia 5 ao dia 20 de outubro. Então será um longo tempo aí, onde o time terá, né, para ajustar algumas coisas, né? Será um tempo bom para quem está lesionado voltar a estar à disposição no elenco. E eu acredito que o Eduardo já esteja também disponível até o jogo contra o Criciúma. Eu acredito que o Eduardo também já esteja nos relacionados, que é mais uma boa opção. O Luiz Henrique e o Igor Jesus estarão com a seleção nessa data FIFA. Eles não estarão com o elenco do Botafogo treinando. Os dois estão convocados. E no dia 20, o Botafogo recebe o Criciúma no estádio Newton Santos. 3 dias depois do jogo contra o Criciúma, tem o primeiro jogo da semifinal da Libertadores. O Botafogo recebe no Newton Santos o Peñarol, dia 23 de outubro, 9h30 da noite. 3 dias depois desse jogo contra o Peñarol, o Botafogo joga pelo Campeonato Brasileiro novamente e visita o Red Bull Bragantino, dia 26 de outubro, sábado. O horário ainda não está definido. 4 dias depois, quarta-feira, o Botafogo joga contra o Peñarol, o jogo de volta lá no Uruguai. 30 de outubro, 9h30 da noite, quarta-feira. Bom, não vou projetar. O que o Botafogo precisa é fazer pelo menos 7 pontos em 9 para se manter lá em cima. O Palmeiras não vai vencer todos os jogos. Eu tenho visto muitos falando isso. O Palmeiras nos próximos 10 jogos ele deve vencer uns 8 ou 9. Não vai vencer isso tudo, não adianta. O Palmeiras vai tropeçar, o Palmeiras vai ter jogos que ele vai perder, que ele vai empatar. Cabe ao Botafogo manter uma regularidade até o final, até a última rodada. Então, meu amigo, eu não acredito que vai acontecer uma queda brusca do Botafogo. Agora, eu como torcedor acredito. Cabe a todos que estão imbuídos disso colocarem isso em prática. Então é isso. Eu vou me despedindo por aqui. Um abraço.